Sua esposa disse isso sem pensar. Não volto para casa hoje à noite. Não me espere acordado. Mas ela não fazia ideia do que estava por vir. O que ele encontrou na bolsa dela confirmou seus piores temores. Mas isso não era nada comparado à vingança meticulosa e devastadora que ele estava prestes a pôr em prática. Ryan nunca estivera tão feliz. Conseguirá sair mais cedo. Estava preparado para mais um turno da noite exaustivo, mas uma mudança de horário de última hora permitiu que ele saísse às 11. Com um sorriso de orelha a orelha, praticamente saltou até o carro, ansioso para ir para casa e surpreender sua esposa, Ava. Já conseguia imaginar a reação dela. O jeito como os olhos dela brilhavam quando via depois de um longo dia. Tudo o que ele queria era relaxar com ela. Como Ava não o esperava antes da manhã seguinte, ele decidiu tornar a noite ainda mais especial. No caminho para casa, parou para comprar uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Mas a empolgação se dissipou no instante em que entrou na garagem. Uma sensação estranha percorreu sua espinha. O carro de Ava não estava na garagem. A casa estava completamente escura. Algo parecia estranho. Talvez ela tivesse saído para fazer um recado rápido. Mas, ao entrar, o silêncio sinistro o encarou. Franzindo a testa, Ryan pegou o celular. Depois de alguns toques, ela finalmente atendeu. Ryan, a voz de Ava era monótona, quase irritada. Ei, Ava. Onde você está? Saí do trabalho mais cedo, disse ele, com a voz ainda demonstrando a empolgação de antes. Seguiu-se uma longa pausa. Então veio a sua resposta, fria e indiferente. Não volto para casa esta noite. Ryan piscou, surpreso com as palavras dela. O que você quer dizer com você não vai voltar para casa? Um suspiro agudo ecoou pela linha. Precisa que eu repita? Ava retrucou. Você não me ouviu da primeira vez, seu estômago se contraiu. Ava, o que está acontecendo? Por que você não está voltando para casa? Tenho algo importante para resolver, disse ela friamente. Deixe-me em paz. Certo. Voltarei amanhã de manhã. Ryan ficou paralisado, com o pulso acelerado. Ela não costumava se dirigir a ele dessa forma. Ava nunca havia falado com ele daquele jeito. Tão distante, tão indiferente. A confusão rapidamente se transformou em raiva. Ava, isso é inaceitável. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Conversaremos sobre isso mais tarde. E com isso, a chamada foi interrompida. Ryan ficou ali parado no escuro, com a mente a mil. Na manhã seguinte, Ryan estava sentado à mesa da cozinha, com o maxilar tenso, à espera. Assim que ouviu o ronco do carro de Ava entrando na garagem, seu coração começou a disparar. A porta da frente se abriu e ela entrou, parecendo completamente despreocupada. Como se a noite passada não tivesse acontecido. Ela mal lhe dirigiu um olhar. Bom dia, disse ela casualmente antes de se dirigir para as escadas. Vou tomar um banho. Nenhuma explicação, nem um pingo de culpa. Ela simplesmente agia como se tudo estivesse normal. A tensão no ar era sufocante, mas ele se conteve. Por enquanto. Deixe-a pensar que está livre de problemas. Então, seguindo uma intuição persistente, Ryan saiu e foi até o carro dela. Ao entrar no banco do motorista, notou que a tela do painel ainda estava acesa. Um endereço chamou sua atenção imediatamente: Rua Oavo de 251. Ficava do outro lado da cidade. Por que ela teria passado a noite lá? Ryan revistou cada centímetro do carro. O porta-malas, o porta-luvas, até mesmo debaixo dos bancos, mas não encontrou nada suspeito. Nada que pudesse lhe dizer com quem sua esposa estivera. Frustrado, mas determinado, ele voltou para dentro de casa. Ao entrar na sala de estar pouco iluminada, seus olhos pousaram na bolsa de Ava, casualmente apoiada na mesa da entrada. Uma sensação de afundamento o invadiu. Lentamente, ele abriu o fecho e espiou dentro. Lá, aninhada entre seus pertences habituais, estava uma caixa aberta de preservativos. Faltava um. Ryan ficou paralisado, com a respiração presa na garganta. Por um instante, ele apenas encarou, a mente em branco. Ele não via um daqueles em casa há anos. Não havia necessidade. E, no entanto, lá estava ele. Uma prova inegável de algo que ele não estava preparado para encarar. Não havia dúvidas. Ele sabia exatamente o que Ava vinha fazendo. Então, finalmente, ele ouviu a água parar. Ava desceu as escadas, com os cabelos enrolados em uma toalha, parecendo revigorada.
como se ela não tivesse acabado de destruir o mundo dele. Ela olhou para ele, mas algo em sua expressão a fez hesitar. O que? Perguntou ela, com um tom imediatamente defensivo. Precisamos conversar. Ele revirou os olhos. Sobre o que agora? Onde você estava ontem à noite? Ava enrijeceu, cruzando os braços sobre o peito. Você está mesmo fazendo isso agora? De quem é a casa no número 251 da rua Oakwood? Ryan perguntou, olhando-a fixamente. Por uma fração de segundo, algo brilhou em seu rosto. Culpa? Desafio? Ele não conseguia distinguir bem. Mas então ela se endireitou. É a casa do Owen, disse ela categoricamente. Ryan sentiu um aperto no estômago. Owen, o cara do seu escritório, sim, disse Ava, mantendo o olhar fixo nele sem a menor hesitação. Passei a noite lá. Ryan cerrou os punhos, tentando controlar a raiva. Você acha que eu sou idiota, disse ele com a voz áspera, carregada de fúria mal contida. Você passa a noite na casa de outro homem, eu encontro camisinhas na sua bolsa, e você espera que eu acredite que nada aconteceu? Os olhos de Ava se estreitaram, sua expressão indecifrável. E daí se eu ficasse lá? Ela retrucou. Não é o que você está pensando. Ryan bufou, a frustração transbordando. Então, que diabos é isso? Me diga, Ava. Você está dormindo com ele? Ava soltou um suspiro lento, seu tom defensivo suavizando-se. Mas não da maneira que Ryan esperava. Não, Ryan. Owen não é meu namorado. A paciência de Ryan estava se esgotando perigosamente. Então explique. Por que você ficou na casa dele a noite toda? E não ouse me dar uma desculpa esfarrapada. Eu mereço a verdade. Ava finalmente baixou os braços, sua expressão mudando de irritação para algo mais frio, quase distante. Tive alguns problemas no trabalho, disse ela. Owen me ajudou. Ele me acobertou na frente dos nossos chefes. Se não fosse por ele, eu poderia ter perdido o emprego. O maxilar de Ryan se contraiu enquanto ele a observava, aguardando a verdadeira explicação. Fui à casa dele para agradecer, acrescentou ela. Agradecê-lo? A voz de Ryan demonstrava incredulidade. E daí? Você compartilhou momentos pessoais com ele em sinal de gratidão? Ava não hesitou. Foi ideia minha. Ryan, Owen não pediu isso. Eu sabia que ele se sentia atraído por mim e decidi retribuir de alguma forma por ele ter me ajudado. Ryan sentiu o sangue gelar nas veias. Seu corpo inteiro se retesou enquanto o peso das palavras dela o atingia em cheio. Você deu alguma coisa para ele? Sua voz vacilou, oscilando entre a incredulidade e a fúria. Você quer dizer, você? Ele parou, incapaz até mesmo de dizer em voz alta. Você compartilhou momentos íntimos com ele como uma espécie de pagamento. A expressão de Ava permaneceu irritantemente calma. Sim, ela disse simplesmente. Não foi traição, Ryan. Foi apenas uma transação. Um acordo voluntário e honesto. Sem sentimentos envolvidos. Ryan olhou para ela, atordoado. Ele não tinha palavras. Não conseguia processar o absurdo do que ela estava dizendo. Você está me dizendo. Sua voz tremia. Que você se vendeu pela sua carreira. Ava nem pestanejou. Dei a ele um pouco de felicidade em troca da ajuda que me deu, disse ela com naturalidade. Só isso. A respiração de Ryan estava irregular. Ava, ele sussurrou. Como você pode achar que isso está certo? Ela deu de ombros, completamente despreocupada. Foi uma cortesia profissional, Ryan. Ele me fez um favor. Eu fiz um para ele. Só isso. Ryan sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Os olhos de Ava se voltaram para o buquê de flores sobre o balcão. O mesmo buquê que Ryan havia comprado para ela na noite anterior, quando ele ainda era um tolo que acreditava neles. Um pequeno sorriso se espalhou por seus lábios. Nossa, querido, são para mim? Ela se aproximou, passando os dedos pelas pétalas com admiração. Você é tão bom para mim, murmurou, sem nem esperar por uma resposta. Então, ela voltou sua atenção para a garrafa de vinho que ele havia trazido para casa. Sem hesitar, abriu-a, pegou 2 taças e serviu a ambos como se fosse uma noite qualquer. Como se ela não tivesse acabado de admitir que o traiu da maneira mais calculada e cruel possível. Ava entregou-lhe um copo e ergueu o seu próprio num brinde casual. Ryan, me desculpe, disse ela com leveza. Talvez eu tenha agido de forma estúpida, mas vamos esquecer isso e seguir em frente.
Ela tomou um gole lento de vinho, observando-o por cima da borda da taça, esperando que ele fizesse o mesmo. Ryan ficou paralisado, a mente um turbilhão de pensamentos, o pulso pulsando forte nos ouvidos. Ela não estava arrependida. Nem de longe. Ela não estava pedindo perdão. Ela estava pedindo para ele fingir que isso nunca aconteceu, para varrer para debaixo do tapete como se fosse um pequeno inconveniente. Vamos esquecer isso, acrescentou Ava, dando de ombros casualmente, como se estivesse sugerindo que ignorassem uma conta atrasada. Ryan não conseguiu responder. Ava continuou como se nada tivesse mudado. Seu aperto no copo se intensificou. Então, num movimento rápido, ele o esvaziou e se levantou sem olhar para trás. Ryan saiu. A traição o magoou. Mas o que doía ainda mais era o quão pouco ela parecia se importar. Ela esperava que ele aceitasse, que desempenhasse o papel de marido dedicado enquanto ela seguia em frente como se nada tivesse acontecido. Mas Ryan não era esse tipo de homem. E Ava não fazia ideia de com quem estava lidando. Se ela queria brincar, tudo bem. Ele entraria na brincadeira. Por agora, mas não da maneira que ela esperava. Quanto mais tempo ele ficava ali parado, encarando a rua silenciosa, mais claro seu plano se tornava. Ava pensou que o tinha feito de bobo. Que ela acreditasse nisso. Mas antes que visse os papéis do divórcio, antes que pensasse que poderia sair ilesa dessa situação, ele se certificaria de que ela sentisse o peso de suas escolhas. Não com gritos, não com raiva, mas com algo muito mais elegante, uma vingança lenta e calculada, uma que ela não veria chegar. Ava achava que tinha o controle da situação. Ela acreditava ter jogado bem as suas cartas, ter manipulado a situação a seu favor. Mas ela estava prestes a descobrir o que era, de fato, ser enganada. Ryan estava parado na varanda, com a mente fervilhando de ideias. Era hora de falar com um advogado. Mas primeiro, ele tinha uma surpresa para planejar. Ava havia cometido um erro crucial, ela havia exposto sua maior fraqueza. A carreira dela. Se ela valorizasse tanto o trabalho a ponto de estar disposta a trair o casamento por ele, então era exatamente aí que ele atacaria primeiro. Mas antes de colocar seu plano em ação, ele precisava de um álibi perfeito. Algo que o colocaria longe de casa, completamente fora de qualquer suspeita. Respirando fundo, Ryan endireitou os ombros e voltou para dentro. Ele precisava continuar representando o papel de marido compreensivo por mais um tempo. Ava chamou ele ao entrar na cozinha, onde ela estava sentada, tomando seu vinho, como se nada tivesse acontecido. Ela ergueu os olhos, a expressão suavizando-se ao perceber a mudança em seu tom de voz. Ele esboçou um pequeno sorriso ao sentar-se à sua frente. Estive pensando, começou ele, mantendo a voz calma. Talvez você tenha razão. Passamos por muita coisa juntos para que um erro destrua tudo. Os lábios de Ava se curvaram em um sorriso satisfeito, como se ela não esperasse que ele cedesse tão facilmente. Eu sabia que você ia entender, Ryan. Somos mais fortes do que isso. Ele assentiu. Vamos em frente. Não quero perder o que construímos. Ava estendeu a mão por cima da mesa, envolvendo os dedos da mão dele, com uma expressão calorosa e satisfeita, como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas ela não fazia ideia de que estava caindo direitinho na armadilha dele. Na manhã seguinte, Ryan não perdeu tempo. Chegou ao trabalho, determinado a dar o próximo passo. Ele entrou direto no escritório do chefe. Greg, seu gerente, ergueu os olhos da mesa. Ryan, o que houve? Perguntou Greg, recostando-se na cadeira, claramente sem esperar nada fora do comum. Greg, preciso de um favor, disse Ryan casualmente. Gostaria de solicitar uma viagem de negócios à nossa unidade de produção na cidade vizinha. Acho que está na hora de uma inspeção e, sinceramente, eu também gostaria de mudar de ares. Greg ergueu uma sobrancelha. Uma viagem de negócios? Agora? Normalmente não se pede isso. Ryan deu de ombros, tentando parecer indiferente. Tenho estado muito estressado ultimamente. Acho que me faria bem. Além disso, já faz um tempo que ninguém dá uma olhada nas operações por lá. Greg pensou por um momento antes de assentir. Sabe, eu estava querendo mandar alguém para lá. Pode ser uma boa oportunidade para você. Quanto tempo você tem? Você precisa de uma semana, deve ser suficiente, Ryan disse, já imaginando como tudo iria se desenrolar. Uma semana deve ser suficiente. Certo, concordou Greg. Vou tratar da papelada hoje. Você terá tudo o que precisa até o final da semana. Obrigado, Greg.
Agradeço muito. Ao final do dia, Ryan tinha tudo em mãos, documentos assinados, autorização da empresa e uma justificativa perfeitamente legítima para sua ausência. Seu álibi estava pronto. Naquela noite, enquanto ele e Ava se sentavam para jantar, ele deslizou os documentos casualmente pela mesa. Parece que tem uma viagem de negócios em breve, disse ele. Estarei fora por uma semana a partir de segunda-feira. Ava mal olhou para os papéis antes de devolvê-los. Uma semana, hein? Bom, acho que vou sentir sua falta, disse ela com um pequeno sorriso. Mas trabalho é trabalho, não é? Exatamente, respondeu Ryan, com um tom calmo. Ela não suspeitava de nada. E era exatamente isso que ele queria. Nos dias seguintes, Ryan colocou o resto do seu plano em ação. Com o álibi garantido, ele se concentrou em encontrar as pessoas certas para ajudá-lo a executar sua vingança. Após alguma pesquisa, ele as encontrou, um grupo de planejamento de eventos especializado em flash mobs e pegadinhas elaboradas. Eles já haviam orquestrado de tudo, desde cerimônias de premiação falsas até pedidos de casamento surpresa. Mas isso era diferente. Ryan se encontrou com eles em um café tranquilo a poucos quilômetros de sua casa, expondo seu plano com detalhes precisos. Então vocês querem que a gente faça uma apresentação? Perguntou um dos organizadores, intrigado, mas um pouco confuso. Ryan assentiu. Exatamente. Preciso que ela sinta que está perdendo o controle, que está sendo exposta por quem realmente é, mas de uma forma que a faz questionar tudo. O grupo trocou olhares, com interesse aguçado. Podemos fazer isso, garantiu um deles. Já realizamos algumas façanhas bem malucas antes. Se você quer que ela sinta o calor, acredite, podemos fazer acontecer. Na manhã de segunda-feira, Ryan arrumou as malas, conferiu os documentos de viagem e deu um beijo de despedida em Ava como se nada tivesse acontecido. Ela acenou para ele, completamente alheia ao que estava por vir. Acreditava que tudo entre eles tinha voltado ao normal, não fazia ideia de que estava prestes a ser pega de surpresa. Como um relógio, Ava começou o dia com sua rotina habitual. Passou no café perto do escritório, como sempre fazia, entrando e inalando o aroma de doces frescos. A atmosfera familiar a acalmou, fazendo-a sentir que tudo estava de volta ao normal. Fez seu pedido de sempre. Um café e um croissant. Então, ela ficou parada no balcão esperando enquanto a barista preparava sua bebida. No momento em que ela estendeu a mão para pegar a xícara, um homem bem vestido com um elegante terno de negócios aproximou-se dela. Ele a olhou como se a reconhecesse, em seguida, sorriu. Disse ele com uma voz carregada de polidez exagerada. É você. Ava piscou, confusa. Com licença, o sorriso do homem se alargou. Achei que a reconhecia, disse ele com naturalidade. Você é a mulher que, como posso dizer, demonstra gratidão aos colegas de uma forma bastante pessoal. O coração de Ava parou. As palavras a atingiram como um tapa na cara. Ela encarou o homem, apertando a xícara de café com os dedos enquanto uma onda de pânico a invadia. Com licença, gaguejou Ava, sua voz mal passando de um sussurro. O homem ao lado dela deu uma risadinha, o sorriso educado, mas as palavras carregadas de algo muito mais perturbador. É muita generosidade da sua parte, de verdade, refletiu ele. Poucas pessoas seriam tão generosas com os colegas. Dito isso, ele deu meia volta e foi embora, deixando Ava parada, paralisada, com a xícara de café tremendo nas mãos. Por um instante, ela ficou ali parada, tentando processar o que havia acontecido. Certamente aquilo era algum engano, talvez ele a tivesse confundido com outra pessoa. Sacudindo a cabeça, pegou seu croissant e saiu rapidamente do café, com os pensamentos a mil. Mas se obrigou a seguir em frente. Não podia ser nada, apenas uma coincidência bizarra. Na manhã seguinte, Ava se viu de volta ao café, embora o encontro do dia anterior ainda estivesse em sua mente. Ela se convenceu de que fora aleatório, as pessoas faziam comentários estranhos o tempo todo. Não significava nada. Ao se aproximar do balcão para fazer seu pedido, um senhor idoso de terno impecável parou ao seu lado. Ele se virou para ela com um sorriso caloroso, os olhos brilhando em reconhecimento. Oh, senhora! Exclamou ele, com a voz repleta de admiração. Ouvi falar da sua generosidade. Verdadeiramente inspiradora. Ava enrijeceu. Com licença? Disse ela cautelosamente. Que sacrifício nobre, continuou o velho, assentindo com sabedoria. Compartilhar seu corpo para progredir na carreira. Uma verdadeira demonstração de dedicação. O rosto de Ava empalideceu,
um nó se formando em seu estômago. Do que você está falando? Ela conseguiu sussurrar, apertando a xícara de café com os dedos. O senhor idoso simplesmente acenou com a mão, em um gesto de desdém. Ah, não seja tão modesto. A fama de gente como você se espalha rápido. Tão altruísta, tão prestativo no ambiente de trabalho. Então, assim como o primeiro estranho, ele se virou e foi embora, deixando-a parada ali em silêncio, atônita. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava a xícara. Não era coincidência. Já era a segunda vez que estranhos a abordavam, fazendo aquelas insinuações horríveis. Mas como? Como eles sabiam? Ela caminhou até o escritório atordoada, o peso da paranoia se instalando em seu peito. No meio da semana, Ava estava à flor da pele, seus nervos à flor da pele. Ela tentará se convencer de que os encontros anteriores eram meras coincidências, mas, no fundo, sabia que não era bem assim. Ao entrar no café naquela manhã, o medo a envolveu como uma névoa sufocante. Ela pediu seu café de sempre, olhando ao redor com um olhar cansado. Assim que o barista a chamou pelo nome, uma jovem carregando uma bandeja de bebidas se aproximou dela, com um sorriso radiante. Então você é a, né? Ela exclamou, com a voz cheia de entusiasmo. Ava hesitou. Sim. A garota deu uma risadinha, piscando o olho de forma brincalhona. Minha amiga trabalha com você. Ela me contou como você é gentil, principalmente com os homens do escritório. Que atenciosa da sua parte. O estômago de Ava revirou. Sem hesitar, pegou seu café e saiu correndo da cafeteria, com a mente a mil. Aquilo não era por acaso. Alguém sabia, e pior, estava espalhando a notícia. Quando chegou ao escritório, mal conseguia se concentrar. Seus pensamentos eram uma confusão de medo e desorientação. Suas mãos tremiam enquanto procurava o celular às apalpadelas. Ela precisava de respostas. Precisava de segurança. Ela discou o número de Ryan, com um pulso acelerado. Assim que ele atendeu, ela disparou. Ryan, tem algo estranho acontecendo. Houve uma breve pausa antes que ele respondesse, com um tom monótono. Do que você está falando, Ava? As pessoas, estranhos, estão falando coisas sobre mim. Sobre aquela noite, sua voz falhou. É como se eles soubessem. Ryan, eles sabem? Silêncio. Então Ryan suspirou, com irritação transparecendo em sua voz. Ava, por que você está trazendo isso à tona de novo? Achei que tínhamos concordado em seguir em frente. Eu sei, gaguejou ela, desesperada. Mas isto é diferente. Alguém espalhando boatos. Ou você está envolvido nisso? Sua voz vacilou, carregada de incerteza. Ryan soltou um suspiro profundo. Ava, sério, você acha que eu tenho tempo para uma coisa tão infantil? Eu já disse que superei isso. Por que você não consegue, Ryan? Por favor, ele a interrompeu, com voz firme. Estou ocupado com o trabalho. Não tenho tempo para essas bobagens. Um segundo depois, o telefone dela vibrou quando Ryan iniciou uma chamada de vídeo. A tela se iluminou com uma imagem de Ryan caminhando por uma fábrica, com um capacete na cabeça, um colete de segurança nos ombros e máquinas zumbindo ao fundo. Veja, disse ele, com a voz seca. Estou aqui cuidando de trabalho de verdade. Não me importo com o passado, Ava. Pare de me ligar por causa disso. Ava encarava a tela, observando-o percorrer o chão da fábrica, com toda a aparência de um homem ocupado demais com o trabalho para estar tramando algo. Mesmo assim, algo não parecia certo. Eu sinto muito, ela sussurrou, sentindo-se tola. É estranho. Preciso ir, disse Ryan secamente. Não me ligue a menos que seja importante. E assim, sem mais nem menos, a chamada foi interrompida. Ava ficou paralisada, agarrando o celular com força, a confusão girando em seu peito. Algo estava acontecendo. Alguém estava puxando os cordões. E então, como uma súbita rajada de vento gélido, a ficha caiu. Owen, ele era a única outra pessoa que sabia. Será que ele era o responsável por espalhar isso? Ou será que ele deixou escapar alguma coisa? Sem perder mais um segundo, Ava pegou a bolsa e saiu furiosa do escritório. Caminhou pelos corredores com o pulso acelerado e a mente a mil. Alguns minutos depois, estava em frente ao escritório de Owen. Lá dentro, Owen estava sentado à sua mesa, completamente alheio à tempestade que estava prestes a atingi-lo. Ava entrou no escritório de Owen, fechando a porta atrás de si com precisão cuidadosa. Sua voz era baixa,
Um sussurro agudo carregado de tensão. Owen. Ela sibilou, inclinando-se para a frente para que ninguém do lado de fora pudesse ouvir. Você contou a alguém sobre o nosso encontro? Owen ergueu os olhos da mesa, com uma expressão de confusão no rosto. O quê? Ava, do que você está falando? Seus olhos se estreitaram. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Um lampejo de compreensão cruzou seu rosto, e ele empalideceu. Sobre aquela noite? Ela insistiu, com a voz cortante. Você abriu a boca? Contou para alguém, ou enrijeceu, apertando as mãos na borda da mesa. Não. Claro que não, disse ele rapidamente, balançando a cabeça. Eu não faria isso. Não minta para mim. A voz de Ava permaneceu baixa, mas a raiva em seu tom era inconfundível. Se a gerência descobrir, acabou para nós. Você conhece as políticas da empresa, nada de relacionamentos românticos entre funcionários. Você é idiota? Tem noção do que pode acontecer com nós dois? Os olhos de Owen se arregalaram, o pânico relampejando por trás deles. Ele ergueu as mãos em sinal de defesa. Ava, eu juro que não contei para ninguém. Por que eu arriscaria minha carreira por causa disso? Você me conhece melhor do que isso. Ava estudou o rosto dele, seu olhar penetrante buscando qualquer sinal de desonestidade. Mas tudo o que viu foi confusão, medo e sinceridade. Se não era Owen quem estava espalhando os boatos, então quem era? Ela saiu do escritório dele sem dizer mais nada, com a mente um emaranhado de descrença e pavor. Os encontros estranhos, os comentários enigmáticos de desconhecidos. A situação estava se transformando em algo que ela não conseguia explicar. Ao sair do escritório naquela noite, seus nervos estavam à flor da pele. Apertando uma pasta de documentos contra o peito, Ava caminhou pela calçada, com os pensamentos em um turbilhão caótico. Então, de repente, um rapaz esbarrou nela, fazendo com que a pasta voasse de suas mãos. Papéis se espalharam pela calçada, levados pela brisa da noite. Oh, me desculpe, disse o rapaz, agachando-se rapidamente para ajudá-la a recolhê-los. Ava ajoelhou-se ao lado dele, lutando para reprimir a frustração que fervilhava dentro dela. Está tudo bem, murmurou ela, com a voz tensa. Eu não estava prestando atenção. Ela pegou o último documento e o colocou debaixo do braço. Obrigada pela ajuda, disse o homem, endireitando-se e sacudindo a poeira das mangas. Então, com um sorriso irônico, disse algo que a fez gelar os cabelos. Não precisa de agradecimentos verbais, ponderou ele, com um tom suave, quase zombeteiro. Você pode me agradecer com uma noite juntos, sabe, por ter salvado seus documentos. Ava prendeu a respiração. Seus olhos se ergueram de repente, fixando-se nos dele, procurando qualquer sinal de que tivesse entendido errado. O que você acabou de dizer? Ela perguntou, com a voz trêmula. O sorriso do cara se alargou. Vamos lá, disse ele, dando de ombros com naturalidade. Vejo nos seus olhos. Você gosta de agradecer aos homens. Principalmente quando isso ajuda na sua carreira, não é? A raiva consumiu por dentro como um incêndio descontrolado. Seu desgraçado, ela gritou, com a voz trêmula de fúria. O cara apenas riu. Uma risada sinistra que a fez estremecer. Então, sem dizer mais nada, ele se virou e disparou rua abaixo, desaparecendo na esquina antes que ela pudesse reagir. Ava ficou paralisada, tremendo da cabeça aos pés. Para onde quer que se virasse, alguém cochichava sobre aquela noite, zombando dela como se o mundo inteiro tivesse descoberto. Naquela noite, Ava estava sentada em sua sala de estar pouco iluminada, com uma taça de vinho firmemente presa nas mãos. Mal havia tocado no jantar, seu estômago estava embrulhado de ansiedade, sua mente repassando os últimos dias em um ciclo interminável. Ela levou a taça aos lábios, mas nem mesmo o vinho conseguiu acalmar seus nervos. Seus pensamentos insistiam em girar em torno de uma pergunta aterradora. Será que alguém a estava atormentando deliberadamente? Seus dedos pairaram sobre a tela do celular antes que ela digitasse na barra de pesquisa, psicoterapeuta perto de mim. Ou alguém estava jogando um jogo cruel e calculado com ela, ou sua mente estava se desintegrando. De qualquer forma, ela sabia de uma coisa com certeza, estava à beira de algo que não podia controlar. Na manhã de sexta-feira, Ava estava exausta. Ela havia tomado uma decisão. Sem pausas para café, sem ficar perambulando pela rua. Ela foi direto para o escritório, na esperança de que se afundar no trabalho fizesse os pesadelos dos últimos dias desaparecerem. Ela precisava esquecer.
Precisava seguir em frente. Quando seus colegas começaram a chegar, ela já estava em sua mesa, digitando furiosamente, fingindo que tudo estava bem. Pela primeira vez em dias, sentiu uma frágil sensação de controle. O escritório fervilhava de normalidade. A conversa matinal, o barulho dos teclados, a rotina de mais um dia de trabalho. Avesalou, aliviada. Finalmente. Mas sua paz durou pouco. Uma hora depois, a porta do escritório se abriu e um mensageiro entrou carregando um enorme buquê de rosas vermelhas. Uma onda de curiosidade percorreu a sala. Cabeças se viraram. Conversas cessaram. O mensageiro, alheio à tensão que acabará de criar, caminhou até o centro do escritório e anunciou em voz clara e animada: entrega para Ava. As palavras a atingiram como um trem desgovernado. O estômago de Ava se revirou. Todos os olhares estavam sobre ela. Seus colegas de trabalho trocaram olhares, com sorrisos maliciosos nos lábios. Alguns até riram baixinho. Ava empurrou a cadeira para trás, o pulso acelerado enquanto se levantava. Seus dedos estavam dormentes enquanto se aproximava do entregador, sua mente gritando para que ela mantivesse a calma. Mas, no fundo, ela sabia que aquele não era um buquê comum. Era mais uma jogada no jogo. E quem quer que estivesse por trás disso estava se aproximando cada vez mais. Eu não pedi nada, respondeu Ava, tentando controlar a voz. Por que você acha que essas flores são para mim? O estafeta deu de ombros inocentemente, em seguida, retirou um pequeno cartão de entre as rosas. Limpando a garganta, leu em voz alta, a sua voz ecoar pelo escritório: para a divina Ava, que me fez feliz naquela noite mágica. Assinado, ou em um silêncio atônito pairou sobre a sala por uma fração de segundo. Então começaram os sussurros. Comentários murmurados. Algumas risadas escancaradas. O calor subiu às suas bochechas enquanto seus colegas trocavam olhares cúmplices, alguns cobrindo a boca para conter o riso. O julgamento em seus olhos era sufocante. Sem pensar duas vezes, ela se lançou para a frente, derrubando o buquê das mãos do entregador. Rosas se espalharam pelo chão. Que diabos é isso? Ela gritou, a voz embargada pela fúria e humilhação. Que tipo de piada nojenta você está fazendo? Alguns colegas ainda riam. Outros apenas olhavam, boquiabertos, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Ava estava em pânico. Owen nem sequer estava ali para se explicar. Convenientemente ausente, enviada para fazer um recado pelo chefe naquela manhã. Isso só piorou as coisas. Ela estava perdendo o controle, e sabia disso. E então, quando ela pensou que não podia piorar, a porta do escritório do chefe se abriu de repente. O Sr. Thompson saiu, com uma expressão que misturava confusão e irritação. Seus olhos penetrantes alternavam entre Ava, as flores espalhadas e o mensageiro visivelmente abalado. Que diabos está acontecendo aqui? Perguntou ele, entrando no meio do caos. A sala mergulhou novamente em um silêncio sepulcral, embora a tensão fosse palpável. O Sr. Thompson se abaixou, pegando o bilhete amassado do chão. Leu-o rapidamente, franzindo ainda mais a testa a cada palavra. Quando ergueu o olhar, estava carregado de suspeita. Ava, disse ele lentamente, erguendo o cartão. O que é isto? O que está acontecendo aqui? As mãos de Ava se fecharam em punhos ao lado do corpo. Sua mente buscava desesperadamente uma explicação. Qualquer coisa, mas ela não tinha nada. Ava, insistiu o Sr. Thompson, agora com a voz mais firme. Owen realmente lhe enviou essas flores. Vocês dois têm um relacionamento? Seu olhar escureceu. Você é casada, Ava. E conhece as normas da empresa. Não. Gritou Ava, com a voz desesperada. Isso é uma armação. Algum tipo de brincadeira de mau gosto. Eu jamais faria isso, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pelo pânico. O Sr. Thompson observou atentamente. Se Owen estiver envolvido nisso, preciso saber agora. Caso contrário, você estará colocando toda a sua carreira em risco. O peito de Ava apertou. Não é verdade, ela disse com a voz embargada. Eu não sei o que está acontecendo. Alguém está tentando me arruinar. O Sr. Thompson soltou um suspiro profundo, apertando a ponte do nariz. Ava, você precisa se acalmar. Mas ela não conseguiu. Seus colegas ainda estavam observando. Eles não apenas a consideravam uma mulher escandalosa. Eles achavam que ela era louca. O Sr. Thompson sabia que precisava apaziguar a situação antes que ela piorasse ainda mais.